A noite do presente. Existiu uma vez, em um lugar distante, no tempo e na imaginação, uma pequena vila cercada de montanhas, à beira de um brilhante lago azul. Em delírio, pois assim se chamava a vila, havia uma magia no ar. Campos, vales e montanhas verdejantes cercavam suas casinhas coloridas. Os habitantes da vila, dos campos, dos vales e das montanhas se dividiam em tribos, cujos ancestrais formaram as primeiras famílias da região. Os bibliotecários se diziam descendentes da família mais antiga, que remontava ao tempo em que a vila foi fundada. Alguns dos primitivos bibliotecários foram os escritores dos antigos manuscritos da biblioteca. Posteriormente, esta tribo se dividiu em dois clãs, os antigos e novos bibliotecários. Dentre os últimos, surgiram os novos escritores, que produziram os novos manuscritos, mas os antigos bibliotecários os rejeitavam como ilegítimos, embora eles alegassem estar dando continuidade ao trabalho dos antigos escritores. Havia também uma classe formada por descendentes das famílias mais tradicionais da região. Eram conhecidos por seguirem a tradição dos antigos e novos escritores. Dessas tribos provinham os sacerdotes, servidores do templo. Os sacerdotes acreditavam ser de uma linhagem que mantinha os ensinamentos tradicionais dos escritores. A diferença entre estes e os bibliotecários é que os primeiros acreditavam seguir a legítima tradição dos escritores, não apenas a escrita, mas a que foi sendo transmitida oralmente, ao longo de gerações. Em virtude disto, os sacerdotes acreditavam serem os únicos legítimos intérpretes dos manuscritos, e na vila, eles possuíam um número considerável de seguidores. A tribo dos seguidores do oráculo era um grupo muito seletivo. Alguns viviam nas montanhas e quase nunca se misturavam com os demais moradores da vila. Neste grupo, houve os que se tornaram radicais na interpretação do oráculo e acreditavam na necessidade de impor suas visões por meio da força e da violência, inclusive entre outros seguidores com interpretações mais brandas. As famílias que deram origem à tribo dos acadêmicos, fundadores da academia, eram consideradas naturalistas, pois não se orientavam por um livro, mas se propunham a seguir uma filosofia extraída diretamente da natureza. Alguns destes formaram a classe dos pesquisadores, pessoas que se dedicavam a estudar a natureza e entender seu funcionamento. Os místicos compunham a maior e mais heterogênea tribo da região. Não eram orientados por um livro ou pesquisas da natureza, mas pela prática de poderes mágicos e conselhos dos espíritos. A vila possuía algumas ocasiões de festa ao longo do ano. Em especial, havia a Noite do Presente, como era conhecida esta comemoração. Ninguém se lembrava muito bem de quando e como começara, mas histórias antigas que diziam basear-se nos manuscritos dos escritores relacionavam seu início à chegada de um habitante misterioso em delírio, há muitos anos, conhecido como Reconciliador. O fato é que nesta noite, anualmente, as pessoas da vila trocavam presentes e cantavam canções. No alto da colina havia um morador muito antigo, Seu Finito, que vivia solitário e passava os dias suspirando com saudades de um tempo que já passara. No centro da vila morava a Alma, que trabalhava no único jornal do local. Ela levantava todos os dias de madrugada, preparava o de jejum, acordava sua filha Inocência, de 7 anos, preparava o lanche para a menina levar para a escola e depois a levava à única escola da vila, antes de ir para o jornal. Muitas vezes, à tardinha, depois do trabalho, Alma subia a colina com sua filha Inocência, até a casinha de Seu Finito, levando um pão, um bolo ou alguns biscoitos caseiros que pudessem trazer algum conforto ao coração cansado do idoso ancião. Uma tarde em que já estava próxima a noite do presente, Alma subiu novamente a colina para levar biscoitos decorados para Seu Finito. Ela e sua filha encontraram o idoso sentado em sua velha cadeira de palha na varanda, com o olhar perdido no horizonte. Seu Finito agradeceu pelos biscoitos, mas naquela tarde ele estava especialmente triste,
2 lágrimas rolaram pela face enrugada. Ele não veria mais uma noite do presente. Naquele dia, ele desceria pelo Vale da Sombra até o portal que levava à Terra do Esquecimento, que era o destino final de todos os moradores de Delírio. Alma e Inocência se ofereceram para acompanhá-lo até o portal, pois este era um caminho difícil para se trilhar sozinho. Pelo caminho, seu finito caminhava devagar, não tinha mais pressa. Entre suspiros, ele lamentou não ter mais tempo para remediar os momentos em que perdeu a paciência com os filhos, com a esposa, com as pessoas que não prestaram algum serviço da melhor forma. As pessoas cometem muitos erros ao longo da vida, disse seu finito, e isso costumava me incomodar muito. Mesmo meus fracassos costumavam deixar meu humor amargo, e eu não hesitava em manifestar minhas ideias negativas aos que me cercavam. Seu finito parou por um momento para tomar fôlego, antes de prosseguir. Com o olhar perdido no infinito, ele continuou: estranho, mas não consigo me recordar dos motivos que causaram tantos dissabores. As únicas coisas de que me recordo são as faces das pessoas. Agora me lembro de como eram belas, de como ficavam tristes, ou exasperadas, ou desanimadas. Naquele tempo, eu acreditava que elas eram a causa de tudo isso, mas hoje eu só me lembro da parte que tive naquelas expressões, do que eu não fiz para mudá-las, e hoje os motivos que eu tive, quaisquer que fossem, me parecem fúteis. Ah, o que eu não daria para ter aquelas faces novamente comigo. Só agora percebo quem realmente sou. Finito, meu tempo acabou. Lentamente chegaram ao portal. Alma lembrou a seu finito que, embora ele não tivesse mais oportunidade de mudar o que passou, ele ainda poderia ter esperança, pois por isso viera o reconciliador à vila, há muitos anos atrás. Sim, disse ele, eu costumava pensar nele como apenas uma história, mas agora me parece a única coisa que faz sentido. Seu finito atravessou o portal, pelo qual Alma e Inocência não poderiam acompanhá-lo, pois cada pessoa só poderia atravessá-lo uma vez, e era uma passagem só de ida, ninguém retornava. Naquela noite, outros 2 habitantes do vilarejo estavam empenhados em uma vigorosa discussão filosófica em frente à academia. Eram eles especialista e investigador. Você me pede para acreditar em fábulas, dizia especialista. Não há qualquer evidência de que nossa vila foi construída por um fundador, a não ser pelas velhas lendas escritas nos manuscritos. Pelo contrário, argumentava o investigador, nossos prédios mais antigos e casas apresentam o mesmo estilo de arquitetura, o que indica um projeto, e não que as pessoas foram chegando e a vila foi se formando ao acaso. O mais provável, retrucava o especialista, é que alguém construiu o primeiro prédio nesse estilo, e várias pessoas o copiaram posteriormente, em novos prédios. A vila tem muitas ruas que enveredam por locais inacessíveis. Um planejador não teria feito isso. A vila foi sendo modificada depois que o fundador saiu daqui, respondia o investigador. Os moradores se rebelaram contra o projeto do fundador e desejaram reconstruir a vila seguindo outros planos, mas não era assim originalmente. Você só acredita assim porque isso está escrito nos velhos manuscritos, replicou o especialista, os quais só causaram dissensão em nossa cidade. Os antigos bibliotecários, os novos e os sacerdotes disputam a legítima interpretação dos manuscritos por séculos, enquanto os seguidores do oráculo afirmam terem recebido uma nova revelação oriunda do mesmo fundador. Em algum momento da história, os ancestrais de todos eles foram verdadeiros e prezaram a verdade, afirmava o investigador. Mas os descendentes de cada grupo foram perdendo de vista coisas essenciais dos manuscritos e acrescentaram suas próprias fantasias e ambições em seu lugar. É por isso que eles brigam. Enquanto a discussão assim prosseguia, despercebido, um vulto esguio seguia pela rua abaixo. Cansado, o andarilho buscava algum lugar onde pudesse descansar.
Havia uma pessoa que ele conhecia na vila. Já em casa, após o jantar, Alma lavava a louça, escutando Inocência tocar sua flauta de bambu. Pensava em seu finito. Pobre homem! Uma batida na porta interrompe seus pensamentos. Quem seria? Ao abrir, depara-se com um viajante, a quem há muitos anos não via. Alma faz viajante entrar e serve-lhe uma refeição quente, enquanto conversam sobre várias coisas que ocorreram desde a última vez em que se encontraram. Esta é minha filha Inocência, diz Alma, apresentando a criança à viajante. Que linda criança, responde o viajante. Cada um conta ao outro algumas coisas sobre sua vida. O marido de Alma partira há alguns anos. O viajante vira muitas coisas, passara por muitas cidades. Em cada uma delas havia pessoas que conheciam o fundador e diziam que ele estava retornando a Delírio para cumprir uma promessa. Em breve, um terremoto iria destruir a vila. As pessoas precisavam se preparar para deixá-la quando o fundador retornasse. O viajante retornara para avisar as pessoas. Alma pensava em como poderia avisá-las. Elas estavam tão imersas em suas rotinas, suas disputas, preconceitos, rituais, seu direito de terem razão. Muitas nem mesmo acreditavam que havia um fundador. Elas não precisavam dele. Os pesquisadores supunham que existiam muitas outras vilas pelo mundo afora, possivelmente algumas mais avançadas que Delírio. Muito poucos acreditariam que a vila seria destruída por um terremoto. É verdade que haviam sido detectados alguns tremores recentemente, mas havia relatos de tremores desde tempos remotos. Algumas predições antigas nos manuscritos já falavam desse terremoto, mas os antigos bibliotecários haviam lançado um anátema sobre quem tentasse entender essa predição. Os sacerdotes argumentavam que ela era muito simbólica para ser entendida, e os novos bibliotecários, em sua maioria, dividiam-se entre os que concordavam com os sacerdotes e os que acreditavam que o terremoto simbolizava uma imensa comoção na Vila Delírio, em que os antigos bibliotecários reconheceriam que os novos estavam com a razão, depois que esses sumissem simultaneamente da vila, levados para uma outra dimensão. A noite do presente chegara, e a vila estava em festa. As pessoas reuniam-se nas casas para trocarem presentes. Alguns corais cantavam na praça ou no templo. Alma contava à Inocência como surgiu a noite do presente. A vila havia sido fundada para ser próspera e feliz. Seus prédios haviam sido construídos de acordo com altos padrões de beleza, conforto e funcionalidade. As ruas foram bem planejadas. Os vales, montanhas, campos e rios deviam ser mantidos e protegidos pelos cidadãos. O intercâmbio entre esta e outras vilas seria contínuo, para constante progresso e felicidade. E assim foi por muitos anos. Mas um dia alguns moradores começaram a desconfiar das intenções e projetos do fundador, e uma rebelião se formou a tal ponto que este precisou retirar-se da cidade. Ao partir, ele prometeu um dia enviar seu filho como um embaixador de paz. Ele seria o reconciliador. A rebelião, ao longo dos anos, deitou raízes tão profundas que até mesmo a estrutura original da vila foi sendo modificada. Surgiram as mais diversas teorias a respeito da origem de Delírio, cujo nome original ninguém mesmo se lembrava. Pela lei do fundador, a vila merecia uma punição, mas seu filho ofereceu-se para vir a ela ainda muito jovem e tornar-se um cidadão exemplar. Viveria ali como um nativo, passaria pelas mesmas lutas e trabalhos do povo comum, mesmo sendo rico e de nobre nascimento. Simpatizaria com os sofrimentos do povo, aliviaria suas dores, e um dia, depois que eles o tivessem conhecido, ele sofreria a punição que eles mereciam, para que eles pudessem compreender duas coisas: que eles haviam se desviado do melhor plano para sua vila e isso custara a degradação da mesma, e que o fundador e seu filho amavam a vila e seus moradores a tal ponto de sofrerem a punição eles próprios, tudo para que pudesse haver reconciliação e os corações dos habitantes da vila pudessem ser modificados.
A princípio, isso causou uma profunda impressão na vila e muitos começaram a mudar. Enquanto permaneceram alguns que se lembravam daquele horrível dia em que o inocente sofrera em lugar dos culpados, a harmonia reinou entre os cidadãos. Mas o tempo foi passando e as pessoas começaram a esquecer. Tudo havia sido registrado pelos novos escritores e estava de acordo com os antigos manuscritos, mas os antigos bibliotecários temeram perder sua influência sobre o povo e rejeitaram os novos manuscritos como espúrios. Os novos bibliotecários foram perseguidos. Em uma tentativa de forjar a paz, os seguidores da tradição firmaram um pacto poderoso com os governantes místicos e os novos bibliotecários. Fundindo partes de ambas as ideologias, os dissidentes foram perseguidos. Então alguém teve a ideia de comemorar a noite em que o reconciliador chegou na vila como uma oferta de paz, um presente do fundador a uma sociedade culpada e ignorante. Algumas pessoas tiveram a ideia de trocarem presentes, já que essa era a noite do presente. Alguns imaginaram que uma entidade mágica traria presentes para as pessoas porque elas eram boas. Não, elas não eram boas. O presente é que era muito bom, capaz de mudar tudo, até mesmo os corações auto-enganados das pessoas. O problema é quando se está em um lugar limitado, com a sensação de que ele é o modelo de tudo, por um tempo finito, como se ele nunca fosse acabar, e se tenta ser racional, mas na prática vive-se em delírio.